Olá, meu amigo, minha amiga. Me diz uma coisa. Você já se perguntou por que você já viu um locador do imóvel entrar com uma ação contra o locatário, aquele que está alugando o imóvel, por falta de pagamento, entrar com uma ação porque o locatário não está pagando aluguel? Mas não viu um padre, um pastor de uma igreja entrar com uma ação contra o fiel que não está pagando o dízimo? Você já fez essa pergunta? Além disso, você já viu um condomínio entrar com uma ação de cobrança de cotas condominiais? O indivíduo não paga aquelas cotas condominiais no mês. Você já viu um condomínio entrar com essa ação, tentando retirar ele aqui, retirar dele, do patrimônio dele, o patrimônio necessário para cobrar essas cotas que não estão sendo pagas? Você já deve ter visto, né? Agora, você já viu um condomínio, ou um síndico do condomínio chegar para um advogado e falar: doutor, eu quero entrar com uma ação contra o vizinho meu. Por quê? Porque esse vizinho não dá bom dia, boa tarde, boa noite. É muito mal-humorado. Todo mundo está incomodado com ele. Os outros vizinhos estão incomodados, o porteiro não aguenta mais. É um sujeito mal-humorado, não dá bom dia, boa tarde, boa noite. Pois bem, esse advogado ajuizaria uma ação dessas? Você já viu esse tipo de ação, sim ou não? Pois é, senhores, é para responder essas e outras perguntas que eu vou falar hoje de obrigação civil, aquela que está ali dando no terceiro período das faculdades de Direito e que os alunos às vezes se batem, né? Porque o professor está explicando o conceito de obrigação e ele não sabe qual é o conceito de obrigação. Fica comigo que eu vou responder por que o padre não entra com uma ação contra o fiel, por que o pastor também não vai lá entrar contra uma ação contra o fiel. Você vai entender isso no final desse vídeo. Tudo bem? Então aqui meu nome é Leonardo Agostinho, sou professor de Direito Civil e também um advogado que gosta de resolver problemas. E estou aqui para ajudar você a entender um pouco do direito civil. Vamos lá então, esse assunto hoje. Muito bem, senhores. O que eu quero falar aqui com vocês? Pois bem, como eu falei para vocês, só adiantei, fiz uma provocaçãozinha, eu estou aqui falando da chamada obrigação civil, que está lá no livro 1 da parte especial do Código Civil, começa lá nos artigos 233 e seguintes. E você vai pegar o Código Civil, sabem que o Código Civil é a nossa bússola, é aqui o que nós temos que folhear diariamente, né? Para quem quer trabalhar com o direito civil, nós temos que folhear diariamente, este é a nossa Bíblia, né? O nosso, aqui, o diário de bordo, como se fosse para o piloto de avião, ele tem que seguir aquelas regras que estão ali no manual do avião. Nós também temos que seguir aqui as regras do Código Civil para quem quer atuar no Código Civil, defesa do consumidor, quem quer atuar no Código de Defesa do Consumidor, e assim por diante. Pois bem, ali no artigo 233 e seguintes, você vai ver na parte especial, começa a parte especial, nós temos a parte geral, falando das regras gerais do direito civil, e daí vamos para a parte especial. Quando nós vamos para a parte especial, a primeira parte especial é do direito obrigacional. Deixa eu falar uma coisa, isso aqui faz parte do conteúdo das aulas aqui do direito civil para iniciantes. Esqueci, Leonardo, mas então voltamos aqui. Direito civil para iniciantes. Pois bem, ali na parte primeira, você vai dar uma folhadinha no código, vai analisar e olhar o artigo 233. Você vai falar: mas professor, doutor, que coisa, olha que loucura aqui, 233 falando de obrigação de dar. Não é obrigação, não está conceituando obrigação. Por que não está conceituando obrigação? E eu não estou falando nenhuma bobagem, senhores, em falar para vocês que começa ali o capítulo do direito obrigacional. Porque o conceito de obrigação cabe à doutrina. A lei não deve fazer a conceituação, até porque o conceito de um instituto jurídico pode ser visto de variadas formas. E daí, quando o legislador quer conceituar, ele acaba por eventualmente deixar algum elemento de fora e gera uma confusão danada. Então, vocês vão ver sempre, os professores de direito vão falar isso, os bons professores, né? Além de eu falar para você consultar um bom advogado, também falo: faça uma boa faculdade, consulte um bom professor, os bons professores vão te ensinar. Tarefa do legislador não é dar conceito. A tarefa do legislador é criar a norma, aqui o instituto jurídico, a lei jurídica que você deverá seguir. E a doutrina cabe interpretar e o juiz julgar. Ponto, é isso. Nós temos aqui vários atores vão fazer essa interpretação e aplicação da lei. Pois bem, então está começando ali no artigo 233 e seguintes. Quando você pegar 233 e seguintes, começa com a obrigação de dar. Mas para você entender o que é uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer e uma obrigação de não fazer, você vai ter que entender primeiro o que é uma obrigação civil. E daí você vai ver por que o padre não pode entrar com uma ação de obrigação, aqui é uma ação de cobrança contra o fiel que não pagou o seu dízimo no começo do ano, no final do ano, quando recebeu uma boladinha, como nós advogados, eventualmente, tá? Eventualmente só recebemos, infelizmente não recebemos todo dia, né? A gente queria receber aqueles honorários poupudos, mas não recebemos todos os dias. Pois bem, por que o padre ou então o pastor da sua igreja não entra com uma ação contra o fiel que não pagou dízimo?
E você vai ver também por que um condomínio não consegue ajuizar. Chega para mim, Leonardo, que tenho experiência em condomínios, sou professor de direito obrigacional, sou e me reputo como um bom advogado, não ótimo, mas sou bom, tá? E me defendo muito bem. Pois bem, por que eu falo para esse síndico? Não, você não tem nada a fazer contra esse morador. Se ele não estabeleceu, se ele não, na realidade, praticou um ato ilícito, aí é diferente, né? Se ele não ofendeu alguém, e daí ele está praticando ato ilícito, o só fato de ele não dar bom dia, não ser uma pessoa agradável, aquela que conversa com todo mundo, não o faz ser excluído daquela relação. Por quê? Porque é um caractere da personalidade. E aí nós vamos ver o que, senhores? Vamos ver que a obrigação civil, essa que estou falando para vocês, que começa aí no artigo 233 seguintes, ele vai se diferenciar daqueles deveres morais, espirituais e de cortesia. Quando eu estou falando de obrigação civil, eu estou falando de um dever jurídico negocial, algo que está relacionado à transferência de riquezas. E por isso, obviamente, o Estado dá um instrumento para que o credor possa avançar sobre o patrimônio do devedor. Por que o Estado faz isso? Porque ele reputa que nesta sociedade em que vivemos, que é uma sociedade de características capitalistas, nós temos que fazer com que as riquezas possam ser transferidas e garantir que aquele que está vendendo um bem, está prestando um serviço, está de alguma forma beneficiando alguém, a não ser por doação, obviamente, né, que será um ato de liberalidade, ele tem a garantia de poder cobrar aquilo que tem direito. Tá? Então aí você vai ver uma clara diferenciação entre os diversos tipos de deveres existentes no mundo jurídico. Como disse, existem deveres morais, deveres espirituais, deveres de cortesias. E estes deveres se diferenciam dos deveres aqui negociais. Então, quando eu, lá no começo da nossa relação, eu abri a porta para a Catinha, de vez em quando, eu lembro, apesar de 23 anos de relacionamento, de vez em quando eu lembro de abrir a porta, né, para ela ainda, para a Catinha, mas quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou exercendo um dever de cortesia. Eu só quero ser cortês, eu quero ser uma pessoa agradável para minha esposa, para minha namorada, para o seu namorado, enfim. Tá? Então, ela tem ali, ela pode ficar agradada com aquele meu comportamento, nós podemos manter uma relação, quem sabe, mais duradoura, como está sendo até hoje, graças a Deus. Pois bem, mas ela não pode exigir de mim. Olha, lá no início você entrava, você abria toda hora, abria a porta para mim. Agora não abre mais. Não abre mais, você está inadimplindo. Não foi essa a regra do nosso contrato. Se nós não fizermos isso num contrato lá de namoro, antes ainda, que vincularia o contrato de casamento, não estabelecemos lá no pacto antinupcial, será que é possível estabelecer esse tipo de regra no pacto antinupcial? É uma boa pergunta. Me diz aí nos comentários se você gostaria que devesse essa pergunta respondida. Eu posso responder, sim. Posso até trazer pessoas que trabalham com o assunto, o direito de família, quais são os limites dos contratos no direito de família. Pois bem, voltando aqui para não deixar sua cabecinha muito fora de contexto, pois bem, se eu não tenho ali uma regra fixada, isso é só um dever de cortesia, tal como é o dever religioso. Por isso que o padre, quando pede o dízimo, ele está aqui baseando nas Sagradas Escrituras. Quando o pastor está pedindo também para que seja depositado o dízimo, ele está ali se baseando em Sagradas Escrituras e está eventualmente até te ameaçando. Alguns pastores fazem isso, padres também, né? Enfim, cada um tem a sua consciência, falando, você vai para o inferno, você vai morrer porque você não está contribuindo com a Sagrada Igreja. Mas não, ele está falando isso, está te ameaçando com um outro tipo de poder divino. Mas não aqui o poder do Estado. O Estado não vai aqui poder avançar nesse tipo de relação. Então aqui, senhores, eu quero que vocês primeiro guardem. Nós temos uma clara diferenciação em diversos tipos de deveres. Nós temos deveres morais, espirituais, deveres de cortesias, e nós temos os deveres chamados deveres jurídico e, a mais ainda, no que nos interessa aqui, deveres jurídico-negociais. Por que eu digo que nós temos deveres jurídicos? Porque deveres jurídicos não estão só no Código Civil. Nós temos vários outros tipos de deveres. O dever de alistamento militar. Ele é um dever também que ele vai impor uma penalidade. Então, é um dever jurídico. Nós temos aí o dever de pagar tributos.
É um dever que nós não gostamos, mas veja, também tem uma obrigação tributária, e o conceito de obrigação aqui vai servir para o conceito de obrigação tributária também, pois bem, então ali eu tenho um dever jurídico, antes de tudo jurídico. No caso aqui de negócios jurídicos, de transferência de riquezas, geralmente de particulares, mas também podendo vincular particulares e administração pública, nós estamos falando de deveres jurídico-negociais. Então aí é a diferença. Alguns deveres, eles podem até vincular as pessoas com um sentido moral ético, também de vincular as pessoas e trazer um temor reverencial no caso dos deveres religiosos, mas eles não vinculam as pessoas de forma jurídico e jurídico-negocial, autorizando a que eu provoque o Estado para que aquela obrigação seja satisfeita. Então é isso que é o primeiro ponto que eu quero que você guarde. Por isso que você vai entender. E aqui, para quem está iniciando, também estou falando de direito civil para iniciantes, quem está iniciando direito, começando eventualmente a advogar, vai saber, vai ter que pesquisar. Às vezes você pega um caso e o teu cliente está te trazendo uma situação em que você vê que não foi criado nenhum o negócio jurídico, não foi nem criada a obrigação, porque ela tem a obrigação de vários elementos, nós já vamos ver elas rapidamente aqui, quais são os elementos necessários para a criação de uma obrigação. Enfim, você olha e o teu cliente está falando, mas doutor, não pode me vincular a isso, e você não sabe nem a saída, você tem que primeiro pesquisar. É uma obrigação? Ela contém esses elementos que eu apresentarei para você agora? Se não contém, nem foi criada uma obrigação. Então ela não vincula. Se não vincula, o Estado não poderia autorizar que o credor, o suposto credor aqui, avançasse sobre o meu patrimônio. Então veja como isso é importante. Isso aqui vai ser discutido muito naquelas relações, por exemplo, de relações, como disse aqui, as mais óbvias, já são relações de condomínio. Se não existe um dever, né, de dar bom dia, boa tarde, boa noite, né, então eu não tenho uma obrigação. E esse dever não pode ser exigido. Também cobrança de taxas por associações. Apesar de ter uma polêmica, eu não vou entrar aqui como é direito civil para iniciantes, depois eu vou trabalhar isso com o direito civil para já os experientes, né? Se você gostou, me fala aí, quer saber mais, vou dar bons exemplos. Nós temos aqui repetitivo e julgamentos com repercussão geral no Supremo, tratando de taxa de associação de moradores. Pois bem, os indivíduos criam uma associação e daí essa associação começa a cobrar um determinado valor. Eu devo ou não devo pagar? Sou ou não sou obrigado? Veja a expressão, obrigação civil. Sou ou não sou obrigado a pagar aquela taxa de associação? Isso é uma pergunta interessantíssima, que daí eu vou ter que só explorar não com os iniciantes, daí com as pessoas que já estão mais no nível avançado. Às vezes aqui eu trato isso muito quando eu estou trabalhando com a questão, isso aqui em pós-graduação, geralmente também nos concursos públicos, porque vem muitas perguntas relacionadas a isso, porque tem repercussão geral e tem repetitivo também nos concursos aqui, quando leciono a matéria de concursos. Pois bem, acho que vocês já fixaram aqui, já tem uma ideia, então vou adiantar. Nós sabemos diferenciar isso. E aqui eu vou falar o seguinte, tá? Quais são os elementos da obrigação? Essa obrigação civil que gera, que vincula, que autoriza o indivíduo a partir sobre o patrimônio do devedor. Primeiro, guarde só muito rapidamente partes, né? Partes, credor e devedor, geralmente, né? Objeto aqui, que é a prestação, o comportamento do devedor. Já vou explorar mais isso. E, além deles, o vínculo jurídico. Então, são 3 elementos básicos, tá? Partes, objeto e vínculo jurídico. Sendo que esse vínculo jurídico, guardem desde já, só se forma em decorrência de lei ou da vontade das partes. Muito bem, vamos explorar cada um deles. Com relação às partes, elas podem ser determinadas ou determináveis. Tá bom, isso é facinho, só que para quem está assistindo, não está conseguindo entender a matéria lá com o professor de Direito Civil na sua faculdade, então ele vai chegar aqui e falar, partes, quais são as partes? Credor e devedor, tá? Pode ter múltiplos credores, múltiplos devedores, não tem problema. Seria uma obrigação chamada complexa, tá? É a obrigação simples, só tem um credor e um devedor. Ponto. Morreu, é fácil de resolver. Agora, complexa já é mais dificinho. Aí vai divisível, indivisível, solidária ou não solidária, aí já complica um pouquinho mais. Falarei disso também mais à frente. Acompanha aí, você vai ver a aula aqui minha sobre o assunto no Direito Civil para Iniciantes, que os alunos aqui de graduação podem aproveitar e entender muito bem elas. Pois bem, partes. Por que falo que podem ser determinadas ou determináveis? Porque nós temos lá partes que podem ser determinadas, desde já. Geralmente é isso que acontece, né? Credor aqui, devedor, são claros, comprador e vendedor de um carro. Partes determinadas.
As partes também podem ser determináveis? Claro que podem ser determináveis. Vejam lá o prêmio de loteria, tá? Nós temos lá um indivíduo contrata, faz o pagamento ali de um valor para a Caixa Econômica para participar de um concurso. E esse concurso vai gerar ali um prêmio, uma Mega Sena do feriado, Mega Sena sei lá, do final do ano, um grande prêmio. Naquele grande prêmio, o que acontece? A parte é determinável. O acertador dos 6 números receberá o prêmio, o mega prêmio, podendo dividir com algumas outras partes, outras pessoas que também tenham eventualmente acertado o mesmo prêmio. Então veja, ela é determinável. Aquele que acertar as 6 dezenas será ganhador. Ok? Então eu não sei quem é ainda, só vou saber depois que foram sorteados os números e nós soubermos os 6 números daquele prêmio, ok? Determinado. Então okay, é só para você entender. Agora, objeto. Qual que é um objeto de obrigação? O objeto, veja que estava ali vermelhinho, é comportamento. O objeto de uma obrigação, aquilo que eu quero, que eu procuro, é o comportamento. É sempre o dar, o fazer ou não fazer. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho que, se eu vou comprar e vender um carro, o objeto, aquilo que eu espero do vendedor é a entrega do automóvel. Livre, desembaraçado, sem qualquer vício redibitório. E qual que é o comportamento que eu espero do comprador? Que me pague o valor em dinheiro. Então é comportamento. Por que eu friso que é comportamento? Porque eu não posso ir lá, se o indivíduo não me entrega o carro, e diretamente buscar o carro e atacar o carro dele e fazer de esforço próprio. Não, eu dependo dele me entregar. Se ele não entrega, eu tenho que ir na justiça exigir aquele comportamento. Até porque vocês verão, quando eu falar de obrigação de dar, né, vocês verão que ele pode ter vendido esse carro para 2 pessoas e uma das pessoas já ter retirado o carro, e daí essa pessoa estando com o carro, já ocorreu a tradição, porque é bem imóvel, se ocorreu a tradição, eu não posso pegar aquele carro daquela pessoa, eu só posso agora exigir que ele me entregue o equivalente. Então isso é importantíssimo, é comportamento, não esqueçam isso, é um comportamento do devedor, um dar, um fazer, um não fazer. Quando alguém me contrata como advogado, eu vou fazer, eu vou prestar um serviço, colocar toda a minha inteligência, meu conhecimento, a minha dedicação para tentar resolver um problema. Fazer. Quando eu tenho lá eventualmente um negócio em que eu faço uma contratação de um non-compete, né? Eu não sei falar inglês, tá? Muito bem, né? Então assim sai meio feinho, mas um non-compete, uma cláusula de non-compete eu estou te vendendo uma empresa e estou falando, eu não vou competir com você nesse mesmo mercado. É uma obrigação de não fazer. Claramente assim, fácil assim. Agora, o terceiro elemento é o elemento mais claro, mais importante, senhores, que é aqui relacionado, então, o terceiro elemento é o vínculo jurídico. E ali nós temos aqui, além dele, falar um pouquinho dele, falar só um pouquinho da prestação. Vejam só, aqui na prestação, o segundo elemento ainda, né, que é a prestação, o objeto, o comportamento do devedor, você tem que ver que a prestação da obrigação tem que ser lícita, possível, determinada ou determinável. E aqui é interessante, porque obviamente tem que ser lícita. Ou vejam só, eu trago aqui um exemplo do jogo do bicho. Senhores, está aqui uma decisão, é claro que ela é um pouco mais antiga, de 1999, porque eu ainda não acredito que o advogado tenha entrado com uma cobrança sobre isso, mas o advogado aqui em Santa Catarina entrou com a ação de cobrança, do bilhete premiado do jogo do bicho, né? Então, o que diz o Tribunal de Justiça de Santa Catarina? O jogo do bicho, como todo jogo, é proibido. Não cria vínculo jurídico que obriga o pagamento do bilhete premiado, dada a ilicitude do seu objeto. Então, senhores, aqui, ó, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, deixando muito claro que nós temos para que seja criada uma obrigação e que ela tenha, então, criado vínculo jurídico, que eu vou falar um pouquinho, falando um pouquinho ainda do objeto da obrigação, a prestação deve ser lícita, primeiramente. Eu não posso contratar uma obrigação ilícita, eu tenho que ter uma obrigação lícita. Então, o jogo do bicho é um jogo ilegal. Os outros jogos não, tá? Tem jogos tolerados, quando a gente for falar de obrigação natural eu falo disso, mas alguns jogos são tolerados, alguns jogos são autorizados. Esse que eu falei da Mega Sena da Caixa Econômica, hoje a lei das bets também liberou aí as bets, e agora nós temos jogos proibidos, que é o jogo do bicho. Se é um jogo proibido, não cria aqui a obrigação, porque a sua prestação, o objeto da obrigação é ilícita. Então, não vincula. Pois bem, além da prestação ser lícita, eu tenho que ter uma obrigação possível, determinada ou determinado, e algum determinável ou ainda com conteúdo econômico. O que eu quero dizer é só com possível, tá?
Possível sem complicar a vida de vocês. Possível é, eu tenho que fazer uma obrigação que tenha possibilidade mínima de ser executada. Eu não posso chegar lá, por exemplo, chegar para uma criança e falar, ó, você vai aqui, se você conseguir me levar até a Lua, ou conseguir esvaziar, aqui eu moro em Curitiba, né? Esvaziar o rio Barigui, eu vou te dar uma Ferrari. E apresenta a Ferrari para ela. Essa criança fica empolgada e vai começar lá a tirar com um baldinho a água do rio. Porque ela não tem noção, a mínima noção, de que é impossível fazer isso. Até porque as autoridades iriam, obviamente, barrar essa pretensão. Tá? Mas o que acontece? Ela não tem a mínima noção. Então é impossível de ser executada esta prestação. Se ela é impossível, ela nem gera vínculo jurídico, não gera nenhuma obrigação. Então por isso que é uma prestação lícita, possível, determinada ou determinável e ainda com conteúdo econômico. Agora sim, o terceiro elemento, que é o elemento de ouro, que eu mais gosto, que mais aqui para a gente já caminhar para a finalização do nosso encontro, é vínculo jurídico. Esse elemento me parece que é sempre esquecido, mas ele é o elemento clássico. Aqui, se vocês verem aqui num próximo slide, para quem está acompanhando pelo YouTube, né? Mas quem está acompanhando pelo Spotify e também por outras redes sociais, enfim, pode também ver depois, me pedir o material e eu passarei esse material com o maior prazer para vocês, mas tem que colocar aí nos comentários se está gostando da aula e se quer o material, colocou no comentário do vídeo do YouTube, um comentário do Instagram e etc. Aí eu mando, senão não mando, tá, senhores? Tem que estar lá nos comentários. Pois bem, ele fala que é um elemento nobre, que as definições tradicionais encarecem, que se mostra presente e vivo, mesmo para aqueles que conceituam uma obrigação como relação jurídica. Diz ele, professor Caio Mário, no vínculo iuris que reside a essência abstrata da obrigação, o poder criador de um liame por cujo desato o indivíduo respondia com o seu corpo antigamente e agora responde com o seu patrimônio. E era interessante, ia lá no Rio Tigres e começava a picar o senhorzinho para pagar a dívida. Agora não, agora é só no patrimônio. Apesar de a gente querer, não pode mais ir matar o indivíduo, cortar o indivíduo. Tem que, na realidade, exigir da justiça que avance sobre o patrimônio. Então ele fala, é ele que traduz o poder que o sujeito ativo tem de impor ao outro, uma ação positiva ou negativa, e exprime uma posição de sujeição, que vai variar largamente dentro, porém, de dois extremos, que são seus limites externos. A seriedade, viu o que eu falei? Seriedade da prestação e o que? A liberdade individual. Por isso que eu vejo muitos aqui, e aí não é para iniciantes, mas também vai ser lá para quem já são os iniciados. Eu sempre faço uma provocação para alguns alunos da pós-graduação. Eu posso estabelecer em um contrato de trabalho a impossibilidade de que a pessoa engravide, uma babá que está cuidando do meu filho, ela engravide durante um período do contrato de trabalho, durante o período em que ela esteja cuidando do meu filho, eu não quero que ela engravide, ou então eu coloco uma grande modelo, Gisele Bündchen, durante esse contrato da Victoria's Secret, que vocês vão desfilar quase que seminuas, e para vender lingerie você também não pode engravidar, você não pode ter filhos, não pode fazer uma cirurgia ali que fique com uma marca. Será que isso é possível, sim ou não? Provocação, tá, senhores? Não é para essa aula, é para outra aula. Se você quiser, me avisa aí, coloca nos comentários para a gente saber se você tem interesse nisso e eu faço uma aula só sobre isso. Pois bem, vínculo jurídico é isso, senhores. É aquele elemento de ouro, por isso é o laço que une as partes, que autoriza o credor a pleitear a execução específica da obrigação e não sendo isso possível, a buscar no patrimônio do devedor o equivalente ou o ressarcimento dos prejuízos, caso a prestação não seja espontaneamente cumprida. E o mais importante que está lá naquele nosso quadro, o vínculo jurídico, para a gente finalizar, já a pessoa não está cansando, porque já a aula já está mais longuinha do que eu gostaria. Pois bem, para você não cansar, o vínculo jurídico só se forma em decorrência do quê? Guarde isso. Da lei ou da vontade das partes. Se a lei impõe, eu estou vinculado. Se eu me obriguei pela minha palavra dada é palavra cumprida, não esqueçam disso. Aí também eu posso, eventualmente, em caso de descumprimento, ser acionado. Mas se a lei não impõe e eu não criei laço pela minha vontade, vínculo jurídico não há. Se vínculo jurídico não há, nem nasceu a obrigação. E é aí que o bom advogado pode, eventualmente, extrair desse conceito a inexistência da obrigação e, obviamente, acabar com uma ação judicial contra o seu cliente. Então, aqui, tenha muito cuidado.
Vínculo jurídico só se forma em decorrência de lei ou da vontade das partes. Por isso que eu digo, se no condomínio não tem uma regra dizendo que eu tenho que dar bom dia, boa tarde, boa noite, e se existisse lá no regimento interno, eu até diria que é bem questionável, tá, senhores? Mas se não existe, não há na lei um dever de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é um dever de cortesia, dever de educação, um dever, sei lá, ético ou moral, tá? De boa convivência. Pois bem, se não existe, eu não posso obrigar ele. Se não está, então, numa vinculação da lei e não está numa vinculação interna, eu não posso obrigar ele. Agora, vejam só, se lá no condomínio estabelece que não pode andar com cachorros de grande porte sem focinheira, apesar que hoje virou lei a focinheira na maior parte dos estados, né? Enfim, se não tem essa regra e o indivíduo pode andar sem focinheira. Agora, se tem a regra lá falando que não pode andar com cachorro de grande porte ou de pequeno porte também, porque tem uns que são terríveis, né? De pequeno porte sem focinheira, e ele anda, daí tem a regra lá, veja, vinculou, porque mesmo que seja aqui no regimento interno, é uma lei interna, sendo uma lei interna, obrigação existe. Então, vejam só, lei ou vontade das partes é o elemento nobre que cria esse elemento nobre que é o vínculo jurídico. Dito isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Direito Civil para Iniciantes, nós estamos falando aqui de conceito de obrigação. Eu leciono obrigações há mais de 20 anos, tá? E aprendo todos os dias o conceito de obrigação. Tanto é que vocês vão ver que quando eu for falar de obrigação natural, eu vou estar repetindo aqui o que é uma obrigação civil. Então, assim, eu adoro o direito obrigacional, eu acho que pouco se estuda, pouco se entende e seriam solucionados muito mais casos se você entender muito bem o que é o conceito de obrigação. Se você está na graduação, me diz aí se gostou desse conteúdo, se o conteúdo está te ajudando, espero que tenha te ajudado. Se você está aqui advogando, me dá um exemplo aí de conteúdo ou de um caso que eventualmente você tenha pego e que não existia uma obrigação e que esse conteúdo aqui poderia ser utilizado por você para resolver este problema. Dito isso, espero que você tenha gostado da aula, espero que venham mais conteúdos aí do direito obrigacional e também do direito da responsabilidade civil, que eu sou um apaixonado. E estão gostando, curta, compartilha e se inscreve já no canal se você está no YouTube. Também se inscreve lá no Spotify e acompanha lá no @leonardoagostinho76 no Instagram, que eu também trago conteúdos mais rápidos, mais tópicos, mais assim, bem simples, direto ao ponto, sem muita explicação, sem muita elaboração, porque lá não é o espaço dedicado a isso. Um grande abraço e até a próxima!